Olá pessoal, estamos aí no começo de junho e nós sabemos aí que os acontecimentos políticos no Brasil estão a todo o vapor. E toda vez que há confrontos de ideologias, sempre aparece um grupo chamando o outro de fascista, né? Recentemente, dia 31 de março, depois de vários domingos sucessivos de manifestações em favor do presidente, se tem acompanhado nas mídias em geral, praticamente quase todas, né? Praticamente as grandes mídias, de que se trata de movimentos antidemocráticos. Dia 31 de maio, o grupo Antifas tomou aí algumas avenidas do Brasil e o confronto entre os antifas e os a favor dos Bolsonaro chamou a atenção da grande mídia, em especial a mídia lá que nós não podemos falar o nome. E a cobertura destes eventos chegou a essa conclusão que o grupo militante dos antifas, eles eram um grupo a favor da democracia. Quando você estabelece que há um grupo que luta em favor da democracia, subtende-se que o outro grupo não é democrático. Tem aparecido também na grande mídia e também há muitos professores de história, muitos historiadores e de plataformas, de cursinhos, etc., estão aí aproveitando o tema para levar para o público os conceitos de fascismo, né? O termo fascismo a todo momento é utilizado, nesses últimos anos, está sendo utilizado para se referir ao governo Bolsonaro e ao governo Trump. O que eu estou dizendo aqui não é nada da minha cabeça, que eu estou tentando defender o governo. Não, é um fato que o termo fascismo é usado muitas vezes por militantes da esquerda para acusar os apoiadores de Bolsonaro. Então, enfim, afinal, o que é o fascismo, né? Vamos aqui agora tentar apresentar algumas características do fascismo para nós podermos entender se o que está acontecendo no Brasil ou nos Estados Unidos é realmente um fascismo. Primeiro momento, o que é fascismo? Fascismo é um regime autoritário. É o regime de um só. Não há oposição, não permite a oposição. É um governo autoritário, pessoalista e também com tonalidades fortemente nacionalistas. Ponto. Basicamente, o conceito é esse. Porém, muitos estudiosos vão chegar à conclusão de que o fascismo ele não é um conceito fechado, não existe um conceito elaborado, mas existem tipos de fascismo. Então, em primeiro momento, historicamente falando, o fascismo foi um movimento, um regime totalitário que nasce ali na Itália. Mas muitos estudiosos defendem a tese de que outros países tiveram governos semelhantes a este governo italiano. Chegam até a afirmar, há vários tipos de fascismo, né? Então, quando você começa a falar que há vários tipos de fascismo, há vários tipos de nazismo, há vários tipos de... torna o conceito mais difícil. Uma coisa é certa, que a maioria desses intelectuais, jornalistas, historiadores, cientistas políticos, a maioria, eles vêm de uma academia que se estuda muito alguns teóricos que vão favorecer essa linguagem. Primeiro você vai ter o Foucault.
Derrida. Você vai ver os sociólogos da escola de Frankfurt. É claro que uma tese, uma estrutura intelectual que você vai formando baseado nestes pilares, é natural que vai gerar certas reflexões. Ao contrário de outros historiadores, que buscam outros alicerces. É natural também que as reflexões de ambos vão um momento se confrontar. Então, vamos lá. A semiótica moderna, toda a historiografia, sociologia moderna, que se estuda nas academias atuais, contemporâneas, é baseado em um pilar de Foucaultiano, de Frankfurt, de Karl Marx. Então, se você ler muito Foucault, você vai chegar à conclusão que as coisas não têm a sua essência. Cadê a essência das coisas? Né? Essa caneta, ela só é uma caneta porque é uma construção sociológica que chegou a determinar que isso aqui é uma caneta. Então, se destruirmos essa construção sociológica e aparecer outra construção sociológica, essa caneta pode ser considerado uma bola de papel. Exemplo bem bobinho, mas é mais ou menos por aí. Outro, não é muito falado, mas ele é um historiador marxista chamado Eduard Kerr, O que é História. E neste livro ele vai trazer até alguns pontos interessantes, mas ele defende a ideia de que é o historiador que faz o fato. E todos esses historiadores, essa galera do século XX, eles pretendem romper com o modelo do século XIX. Um modelo historiográfico factual, né? Segundo eles, engessado, de certa forma, sim. Mas o que eu quero dizer, não existe o fato em si, segundo Kerr, historiador marxista. Não existe o fato em si. É eu, como historiador, que eu me encontro diante de um rio e eu tenho que ter a minha habilidade de pescar o peixe vai fazer o fato. Por exemplo, é eu que faço. A realidade, as coisas não estão aí prontas para o historiador. É o historiador que faz o fato. É óbvio que isso não quer dizer que não seja um diálogo sedutor, que você não, em alguns momentos você não concorde. Porém, no efeito prático, isso causa alguns probleminhas. É o que está acontecendo com o fascismo. Ambos os grupos falam, você é fascista. Mas o que é realmente o fascismo? Né? Podemos atribuir o fascismo a qualquer coisa? Um grupo militante chama o governo Bolsonaro de fascista, porque ele se diz democrático. As ideias que esse grupo defende, será que são democráticas? O que é democracia realmente, né? Então é muito complicado. Então, pessoal, por mais que surja vários conceitos, várias narrativas, é preciso você ter uma ligação objetiva, ok? Por exemplo, o governo Bolsonaro é um governo que sempre levanta a bandeira da nação, nacionalista. Isto porque os militantes de esquerda, tradicionalmente, eles não têm conceito de nação. Vai ler Foucault. Foucault vai dizer isso. As identidades híbridas, né? Então, a ideologia de gênero, eu não tenho uma essência. Eu sou aquilo que a construção social me formou. Então, se eu me sentir mulher, por que não? Não é mesmo? Então, é uma narrativa que fundamenta a maior parte desses intelectuais. Não há nação. Agora, será que pelo fato de Bolsonaro defender a bandeira do Brasil, a nação brasileira, ele se torna um fascista? Lembre uma coisa,
O fascismo tem sim tonalidades nacionalistas. Isso não quer dizer que um governo nacionalista seja fascista, mas é muito provável um governo fascista adquira tonalidades e da ideologia nacionalista. O nacionalismo também é uma ideologia. Também. Impressionante, né? E os conservadores são fascistas, os que apoiam os governos Trump e Bolsonaro, sendo que o conservadorismo ele é uma postura diante da vida que não se parte de uma ideologia. O conservadorismo não tem uma ideologia, ele tem valores. Então, como ele pode ser fascista? Só por aí você começa a quebrar o conceito. Conservadorismo não tem utopia, ele não é utópico, essencialmente não é utópico. E para os conservadores, as coisas têm uma essência. Eu, o indivíduo, tenho uma essência. Por isso que os conservadores são contra a ideologia de gênero, são contra essas narrativas aí. E discordam da maioria desses historiadores que dizem que o Brasil é um país fascista e etc. Inclusive, tem teóricos da escola de Frankfurt que saíram lá da Alemanha nazista, foram para os Estados Unidos, com toda aquela constituição em favor da liberdade, e chegou à conclusão que lá era um fascismo. Porque na cabeça desses intelectuais, eles são relativistas. Eles acreditam, a base da ideologia deles, da estrutura mental, é que as coisas não têm uma essência. Então eu posso atribuir qualquer coisa, né? Então vamos lá. O fascismo vem de fashion. É um termo de origem etrusca. Etrusco, quem foram os etruscos? Etruscos foram um povo lá no início do Império Italiano, Romano, antes de Cristo. Na formação de Roma, havia outros, porque assim, tem os lombardos, né? Vários povos lá que formaram Roma. Um deles lá era o etruscos. Os etruscos eram monárquicos, foram retirados e começou-se aí a história de Roma. Não vou entrar em detalhes. O termo vem deles, né? É um feixe, né? O símbolo é um feixe. Então, o governo fascista italiano, ele resgatou isso, por isso que chamam que as tradições, né? Então é coisa de conservador isso. Existe esse argumento. A busca pelas tradições é um aspecto do conservadorismo, como também se a literatura marxista não buscasse narrativa da escola do tempo imperial, colonial do Brasil, né? Então também não é por aí. Mas existe esse argumento. Vamos lá. O manifesto fascista. Houve um manifesto fascista que foi proclamado em 1919 por dois jornalistas, ativistas, sindicalistas. Eles eram Alceste de Ambris e Filippo Tommaso Marinetti. Em especial o Alceste de Ambris, ele era sindicalista, socialista, jornalista, ambos eles pertenciam ao Partido Socialista Italiano. O Alceste de Ambris, comprovadamente, ele era do Partido Socialista Italiano. O outro era um ativista socialista, porém ainda não encontrei o vínculo dele com o Partido Socialista. Eles produziram um manifesto em 1919 chamado Manifesto Fascista. Então, eu vou descrever aqui o que esse manifesto falava. Fique atento, tire as paixões do coração e eu vou falar o que está nesse manifesto. E você aí faça a tua análise. Se o governo Bolsonaro se encaixa nessa estrutura, nessas doutrinas, nessas pautas defendidas nesse manifesto. Se o governo Trump se encaixa, ou qual governo do Brasil se encaixa nestas pautas. Começando. Vamos lá. Implantação de um salário mínimo. Quem conhece a ideologia liberal, os liberais não defendem o salário mínimo.
existe uma mentalidade liberal no governo Bolsonaro e Trump, isso sem dúvida. Jornada de trabalho de 8 horas. Ah, mas não tem nada a ver. Não sei se tem a ver. Está no manifesto fascista, ok? Que os trabalhadores tivessem representantes no alto escalão dos industriais e que os sindicatos pudessem ter o mesmo poder de decisão político sobre a classe, o mesmo poder dos executivos das indústrias, os sindicalismos aqui. Imposto de renda progressivo, imposto de renda sobre lucros e expropriação das riquezas dos capitalistas. Existe uma mentalidade em favor do capitalismo dentro do governo Bolsonaro e dentro do governo Trump. Isso é fato. Mas são chamados de fascistas. Vamos pensar bem. Qual é a ideologia que diz que temos que taxar as altas fortunas? Que tem que tirar dos ricos e dar para o mais pobre? Como é que o Estado vai fazer isso? Ele taxa as altas fortunas e os empreendedores que produzem riqueza pagam tanta taxa que é uma forma do Estado tirar o dinheiro dele. Os liberais acreditam em que o imposto é roubo, isenção de impostos. Esta mentalidade está faz parte do governo Bolsonaro, em especial o ministro Guedes. Eu estou falando de fatos. Redução da idade de aposentadoria. Ah, mas esse elemento é bom. Tudo bem, pode ser bom, mas está na pauta do manifesto. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Vamos lá. Confisco de propriedade de instituições religiosas. Eu pergunto, governo Bolsonaro, governo Trump, eles são contra a liberdade religiosa? Foram eles que, com essa pandemia, impediram as pessoas de ir à missa? Né? Estatização das indústrias de armas. O governo Bolsonaro, ele é desarmamentista ou armamentista? Trump também. O governo Bolsonaro e o Trump são a favor de estatizar as empresas? Pessoal, eu estou trazendo aqui pautas do manifesto fascista, escritas por fascistas de verdade, que nasceram lá, que saíram do Partido Socialista Italiano. Criação de conselhos nacionais, né? CRM, CRC, esses conselhos nacionais que nós temos. Então, pessoal, esta é a pauta, é o programa de governo que Benito Mussolini chega ao poder. Ele chega ao poder com este programa de governo fascista. E tinha o lema: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, né? Aqui está dizendo assim, eu até coloquei, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então, não há no regime fascista uma liberdade de expressão, jornais de oposição, não existe isso. Recentemente, pessoal, nesse mês de junho, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí PLs que pretendem controlar a internet. Por algum motivo de pressões, foram adiadas. Mas existem essa proposta. Eu pergunto, o governo Jair Bolsonaro, ele defende a censura da internet? É isso. Nós temos, pessoal, que analisar conceitos. Ah, mas ele é nacionalista, ele tenta fazer um estudo. Essas análises subjetivas, elas são frágeis, são escorregadias. Por quê? Todo governo que fale de símbolos nacionais, que defenda as instituições, as tradições, é fascista.
Porque é isso que quer dizer. Isso quer dizer que, por conta das instituições, da preservação dos costumes rígidos, uma rigidez moral, isso seja fascismo. Decretar um governo fascista por ter estas posturas, estas posições, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Eu estou trazendo pautas, doutrinas do sistema fascista. Particularmente, eu prefiro me sustentar em doutrinas. Qual é a doutrina do fascismo? Né? Qual é o período histórico e geográfico que o fascismo surgiu? Contexto histórico e contexto geográfico. Qual é o período? Quem foi? Quais são as pautas? Se depois disso outros regimes, outros países adotaram o fascismo, as doutrinas que esses países adotaram para ser fascistas têm que estar juntos ali, de acordo com as pautas originais do que é fascismo. Ah, mas as coisas mudam, então o nazismo muda também, né? Antigamente o nazismo era antissemita. Agora o nazismo são pessoas que levantam a bandeira de Israel, mas são nazistas. As coisas perderam a sua essência. Lembra do exemplo da caneta e de Foucault? Perderam a sua essência. Né? Enfim, vamos aqui na parte final, já está muito longo. Se fosse um questionário, marque X na resposta correta. Vamos lá. O fascismo é anticapitalista ou é capitalista? É anticapitalista. O conservador, o liberal, ele é o quê? Ele é capitalista. O fascismo é antiliberal ou é liberal? É antiliberal. O conservador e o liberal são liberais. No governo Bolsonaro e Trump, essa mentalidade que está ali norteando o governo Bolsonaro. Ah, mas você está falando isso porque você defende o governo. Essa análise ad hominem não está em questão. Contradiga o fato de que não existem mentalidades, pessoas liberais e conservadoras no governo Bolsonaro. Que Paulo Guedes não é um liberal. Contradiga isso. Mais Estado, mais burocracia, menos liberdade individual. X. Quem defende esse conceito? Os fascistas ou os liberais? Liberdade de pensar, liberdade de manifestar o pensamento. E todas essas propostas são bandeiras do governo Donald Trump e de Jair Messias Bolsonaro e de seus apoiadores. A maioria dos apoiadores são pessoas que acreditam em Deus. Estes elementos não se encaixavam na mentalidade fascista de Benito Mussolini e nem dos fascistas aqui de verdade que eu citei neste vídeo. Pessoal, o grande estudioso, ele é pequeno diante da realidade. Aqui está a realidade, aqui está a teoria do indivíduo que pensa. Ao entender, ao confrontar a teoria do indivíduo que pensa com a realidade, o verdadeiro estudante, ele pensa, eu não vou discutir com a realidade. Eu tento entender a realidade e se minha teoria não se adequa, né, não se encaixa nesta realidade, o problema é a minha teoria. É assim que tem que ser. Os grandes jornalistas, os grandes historiadores são homens humildes. Eu não vou discutir com a realidade. Se a minha teoria não deu certo, o problema é a minha teoria. Eu estou disposto a descartar tudo que eu li. Se a realidade que eu vejo seja mais forte, seja mais persuasiva. Então, aqui estão as pautas da doutrina fascista. Aí está o governo Jair Bolsonaro, aí está o governo Trump.
Analise o programa de governo, as estruturas, os pensamentos, os apoiadores e procure se encaixar no manifesto fascista. Conceitos objetivos, concretos, não apenas costumes, tradições, porque todos os governos vão falar de tradições. Todos, sem exceção. Quando se forma um Estado, o que acontece? Quais são as primeiras coisas? Vamos escrever a história do Estado. Vamos perceber qual é os dialetos, os coloquialismos. Por que aqui no Tocantins fizeram isso? Por quê? Porque o Estado que está nascendo precisa ter a sua própria história, senão é a história de Goiás. É natural isso. Então, se o nazismo fez isso, o fascismo fez isso, outros regimes fizeram isso, até os conservadores no poder vão resgatar a história da sua nação. Né? Aqui nós estamos entrando em outro terreno movediço, mas o que eu quero dizer é que é um tipo de argumento muito frágil. Não vou falar que ele não é real, que não seja também interessante, mas ele é frágil. Então, para um estudioso, é preferível se apoiar naquilo que é concreto. E o que está sendo concreto tem a ver com as pautas do nosso, querendo ou não, é o nosso governo, Jair Bolsonaro ou Donald Trump, né, nos Estados Unidos. Falo isso porque há um encontro de ideias. Um grande abraço. História para dentro da cabeça.